Fala galera, tudo bem com vocês? Bom, a gente vai continuar aqui uma série de vídeos que a gente está fazendo sobre o método de Euler, tá? Que é um método numérico, né? Uma aproximação numérica para você resolver equações diferenciais que não tem solução analítica. Nesses primeiros vídeos a gente vai fazer simplesmente uma comparação entre a solução analítica, tá? A gente pegou uma equação aqui que tem solução analítica, resolveu no último vídeo aí essa equação analiticamente e propôs aqui o método de Euler para resolver numericamente, tá? Então, a gente encontrou que a solução numérica seria dada por yn mais 1, aproximadamente yn mais f de tn yn vezes h. H é um intervalo, tá? Eu vou pegar uma região em que eu quero fazer essa aproximação, uma região do eixo das abscissas, tá? No caso aqui é dado por t, a minha variável independente. Eu vou dividir um intervalo em intervalos iguais, em segmentos iguais, cada um medindo h. Tá? F é a expressão para a derivada que eu consigo obter aqui, via de regra, na minha equação diferencial. É só isolar aqui dy a dt, tá? E aí, ó, foi o que eu chamei aqui, ó, no caso aqui, a minha f de t e de y, né, que é a derivada de y com relação ao tempo, ou com relação à minha variável independente, é 3 menos 2t menos y sobre 2, nesse caso aqui, tá? Então, se eu pegar um ponto qualquer aí, no caso aqui eu tenho esse ponto y no ponto 0, tá? Na abscissa 0, ela é igual a 1 mesmo, essa função que eu estou procurando. Então eu pego a derivada nesse ponto, que é a função f, calculada em t0, y0, multiplico pelo comprimento do intervalo, né, do segmento ali, que eu estou dividindo o meu intervalo. Por exemplo, a gente vai fazer o exemplo aqui de 0 até 3, tá? Então eu pego de 0 até 3 e divido em intervalos iguais, tá? Cada um com comprimento h. Então eu pego a derivada no ponto inicial, multiplico por h, somo com o y nesse ponto inicial, e aí eu vou fazer uma aproximação, dizer que o próximo ponto aqui, o yn mais 1, vai ser isso, tá? Yn mais f de t yn vezes h. Aí eu vou ter aqui recursivamente, ó, eu tenho y de 1 agora, né? O y2 vai ser o resultado que eu encontrei para y1 vezes a derivada, né, a função f calculada para esse ponto que eu obtive, o t1, y1, e assim por diante, até encontrar aí um número de pontos que eu consigo descrever a função em intervalos aí, de mesmo comprimento h. Tá? Eu vou encontrando os y correspondentes e faço uma aproximação para a minha função. Tá? A gente vai ver isso agora com mais detalhes usando o Excel. Tá? A gente vai pegar aqui, ó, eu preparei aqui já um arquivo em que eu tenho t e y. Né? A função, os t's, eu peguei o ponto inicial, 0, usei aqui, ó, um h fixo, 0,01, tá? E aí eu simplesmente fiz o próximo ponto, o meu t1, o meu t0 é 0. O meu t1 vai ser o a2, que é o t0, mais fixei aqui o intervalo que eu tenho, o 0,01, o h. Quem que vai ser o t2? Vai ser o t1, que é 0,01, mais h. Tá? Sempre, então, adicionando h. Tá? Isso, para calcular, ó, de 0 eu fui até 3. Tá? Então, são 301 pontos. Tá? Isso eu vou usar para calcular a expressão que eu encontrei para a solução analítica, tá, daquela equação. No vídeo anterior, se vocês olharem aí, ó, a gente fez a resolução analítica, tá? Encontrou a solução analítica para esse problema de valor inicial, tá? y0 igual a 1, e encontrou que y é dado por 14 menos 4t menos 13 e elevado a menos t sobre 2. Então aqui no Excel, primeiramente eu vou traçar a solução analítica, tá? Com um intervalo aí bem curto, tá? De 0,01, tá? Poderia ser menor, só me daria mais pontos, tá? Mas eu vou usar, então, para y, para o t0,
qual que é a expressão analítica para isso? É 14 menos 4 vezes t, meu t aqui no caso vai ser o t0, né, o ponto zero, menos 13 vezes exponencial de menos t sobre 2, a2 sobre 2. Tá? No caso aqui, t é zero, né? Então essa exponencial fica 1, então eu vou ficar com menos 13. Aqui 4 vezes 0 vai dar 0, então fica com 14 menos 13, que é 1, que é o ponto inicial que eu tinha justamente. Né? Agora, olha só, para o próximo ponto, eu tenho a expressão analítica, 14 menos 4 vezes, eu só copiei a formulazinha que eu tinha aqui na célula B2, tá? E agora eu estou calculando de novo. 14 menos 4 vezes o tempo, que agora é o A3 aqui, é o 0,01, menos 13 vezes exponencial de menos A3 sobre 2, e assim por diante, até o ponto 3 aqui, tá? Indo de 0,01 em 0,01. Tá? Vou copiar tudo aqui e colocar no outro programinha aqui, no Origin, onde eu já preparei aqui também, ó. Essas duas primeiras colunas eu vou ter os meus valores de tempo, t, para a solução analítica, tá? Então vou de 0 até, porque eu tenho mais pontos, coloquei aqui de 0 até 3, tá? Só para vocês verem aqui. Vou apagar essas linhas aqui. Tem então 301 pontos, tá? Deixa eu ir até o final. Vou excluir as linhas, então tenho 301 pontos. E aqui eu coloquei para ele traçar já aqui a minha solução analítica, então vai ser dada por essa curva, tá? Entre 0 e 3, tá? Foi o intervalo aí em t, nas abscissas, tá? Eu tenho então uma função que começa aqui em 1, atinge um ponto de máxima aqui e depois vai caindo. E ela é dada por essa expressão 14 menos 4t menos 13 e elevado a menos t sobre 2. Veja que lá no Excel eu usei exatamente essa expressão para calcular o valor no ponto 0, no ponto 0,01 e assim por diante. Então essa vai ser a minha solução analítica. Tá? Vocês vejam que eu estou usando aqui intervalos que são... eu não tenho como, né, no computador aqui, eu não tenho como traçar, né, um contínuo. Tá? Eu pego, eu traço, eu vou pegando pontos, né? Quanto menor o meu intervalo aqui vai ser melhor a minha aproximação, mas eu sempre pego pontos, né? Aqui são, como eu tenho lá em problemas físicos, né? Eu tenho o analógico e o digital, né? Aqui eu sempre vou ter o digital no computador, tá? Mas aqui eu estou dizendo que a minha solução analítica, o exato, tá? Por eu ter usado a expressão aqui para exponencial. No fundo, tudo aqui vai ser digital, tá? Mas para não complicar, vamos falar assim. Eu usei a expressão da solução analítica para calcular aqui o valor da função em todos os pontos. Calculei aqui, vocês vejam que se eu mudar aqui, só para vocês verem, aqui eu estou com uma linha, tá? Mas no fundo aqui são pontos, tá? São pontos e deixa eu ver se eu clicando duas vezes aqui, ó, eu posso diminuir o tamanho do símbolo, colocar um só. Vocês vejam que já começa a aparecer aqui, ó, essa ideia de pontos. Então são pontos, só que como eu tenho muitos pontos, parece um contínuo, tá? Quando eu coloco retas, segmentos de reta, vocês veem aqui, ó, tem uma pixelização aqui, ó, por conta dessa coisa, né? Eu estou sempre unindo pontos aqui, tá? Enfim, essa aqui é a minha curva analítica, tá? E agora eu vou fazer uma aproximação numérica. Eu não vou usar mais essa expressão que eu tinha achado aqui, 14 menos 4t menos 13 exponencial de menos t sobre 2. O que eu vou dizer? Vou partir do ponto 0 em 1 e eu vou falar o seguinte. Aqui eu já fiz uma formulazinha. Ó. Eu vou colocar aqui, vou colocar um para ter mais sentido aqui. Se eu coloquei n igual a 1 aqui, por quê? O que eu estou fazendo aqui? Ó? Eu vou dividir esse meu intervalo de 0 a 3 em... Vou pegar o 3
e vou dividir em 2 elevado a esse n. Tá? 3 dividido por 2 é o quê? 1,5. Então eu vou pegar esse intervalo, vou fazer meu h igual a 1,5, logo eu vou ter dois segmentos, né? Dois intervalos ali, logo 3 pontos. Tá? Vou unir 3 pontos. Então, o primeiro é 0 e 1, é dado, né? O segundo, ó, o t vai ser igual a quê? Vai ser igual a 0 mais o meu h, 1,5. O terceiro vai ser 1,5 mais 1,5, né? O 1,5 que eu obtive mais 1,5 aqui do h, isso vai dar meu ponto final 3, tá? Então são 3 pontos, tá? 3 pontos. O y eu vou calcular de acordo com aquela expressãozinha do método de Euler. Eu vou pegar o y0, aqui é o y1, né? O y0 é 1, mais a expressão para a derivada, veja que a expressão para a derivada é essa daqui, ó. É dada pela própria equação diferencial. É 3 menos 2t menos y sobre 2. Então, eu vou usar a expressão para a derivada, 3 menos 2 vezes t0, tá? Eu estou calculando o y1, sempre eu olho para o anterior. Então, 2 vezes o t0, menos y sobre 2, então eu pego o y0 sobre 2, tá? Y sobre 2, pego o y0 sobre 2, vezes o h, né? Lembrando aqui, ó, no método de Euler, eu pego sempre, para calcular o próximo ponto, ó, o y1, eu pego o y0, mais a derivada no ponto t0, y0 vezes h. Então, y0 é o G2 aqui, a expressão da derivada no ponto t0, y0, então fica 3 menos 2 vezes t0, que é o f2 aqui, menos y sobre 2, que é g2 sobre 2. Tá? Estou só pegando a expressão aqui para a derivada e substituindo para t0 e y0. Tá? E multiplico por h. Encontrei essa expressão. E aqui eu só copio e colo. Ó, o h está fixo aqui, né? Eu uso esse cifrão aqui para fixar tanto a linha quanto a coluna, né? A coluna e linha 2. Então, vou sempre pegar esse valor de h aqui, 1,5. A gente até já viu isso em algum outro vídeo do canal, né? Essa questão aqui do Excel de fixar o valor da célula. Mas aqui eu deixo livre para quando eu copiar para a célula seguinte, ó, ao invés de pegar lá no T0 e Y0, eu vou pegar agora ó, o Y1, que agora é o 4,75, tá? É o G3, mais a expressão para a derivada, 3 menos 2 vezes, agora é o T1, 1,5, menos y1 sobre 2, né? 4,75 sobre 2, tudo isso multiplicado por h, aí eu somo aqui com o G3, que é o y1. E já cheguei no final do meu intervalo, aqui eu só tenho 3 pontos. Veja que aqui com certeza não vai ser uma aproximação tão boa assim, né? Porque eu peguei todo esse intervalo aqui, de 0 até 3, em que eu tinha, para minha expressão analítica aqui, eu usei 301 pontos. Agora, para minha expressão numérica, eu vou começar com 3 pontos apenas. Então, vou dividir em 2 intervalos iguais aqui, com comprimento 1,5. Tá? E aí, olha só como é que ficou. Veja que não ficou tão legal, né? Mas, aqui no ponto T0, Y0, eu tenho uma coincidência aqui, tá? Por que eu tenho essa coincidência? Porque eu estou pegando exatamente, né, a tangente nesse ponto. Tá? E aqui eu tenho uma coincidência. Tá? Aqui, ó, veja que aqui para pontos próximos de T0 e Y0, eu tenho boa coincidência. Para o ponto aqui, para o próximo ponto, que é esse daqui, vamos ver se eu consigo colocar aqui de maneira independente. Tá? Vou botar. Deixa eu ver se eu consigo colocar. Vou deixar eles desagrupados. E aí, o que eu quero fazer? Eu quero colocar linha mais símbolo para minha solução numérica. E para minha solução analítica, eu quero linha. Tá? Bom, não funcionou. Ou funcionou linha mais símbolo.
linha. Funcionou, mas talvez isso, o símbolo aqui esteja um pouquinho pequeno. Vamos colocar aqui o tamanho do símbolo igual a 10 e a cor do símbolo vermelhinha também. Vamos lá. Veja só, minha solução analítica, então, vou deixar na forma de linha aqui, para a gente pensar que é um contínuo, mas veja que eu fiz aquela observação, que na verdade eu estou unindo os segmentos também, mas usando a expressão da solução analítica para calcular o valor da y em cada um desses pontos. Veja que a aproximação com apenas 3 pontos não ficou muito legal, né? Eu peguei esses 3 pontos e uni por segmentos de reta. Tá? Aqui, ó, eu pego a tangente, nesse ponto aqui, no ponto 1,5, a tangente da curva. Aqui eu tenho a tangente, ó. Veja que ele pegou aqui, ó, bem a tangente. Só que, como eu tenho poucos pontos, eu não tenho uma boa aproximação, mas lembra aqui, né? Lembra alguma coisa. Vamos fazer o seguinte, vamos pegar mais pontos, vou colocar meu n igual a 2, de modo que eu tenha agora 5 pontos e 4 segmentos. Então eu vou ter mais 2 pontinhos aqui para chegar no 3. Tá? Eu vou deixar todo mundo aqui com 5 casas decimais. Tá? 1, 2, 3, 4, 5. Tá? Esse daqui eu vou deixar, vamos deixar com 5 também. E eu vou agora copiar e colar essa minha nova expressão, os meus novos pontos. Aqui eu tenho, ao invés de 3 pontos, eu tenho 5 pontos. Veja como melhorou. Ainda estou longe aqui, né? Principalmente nessa região aqui eu estou bem longe. Aqui eu volto a ficar um pouquinho mais próximo. Começo bem, porque eu começo do mesmo ponto, t0, y0. E aqui, ó, veja que eu tenho mais pontos. Agora eu tenho 5 pontos, 4 intervalos. Aqui eu tenho a tangente no ponto t0, y0. Depois eu uso essa tangente para calcular o próximo ponto. Tá? E aí pego a tangente nesse ponto. Pego a tangente aqui nesse ponto, já fica melhor um pouco do que o caso anterior. Depois pego a tangente no ponto anterior aqui, tá? Para calcular esse outro ponto e vou unindo aqui por segmentos de reta cada um desses pontos. Bom, até aí tudo bem, mas não estou satisfeito, eu quero mais pontos. Vamos pegar então agora com n igual a 3 aqui, ó. Aqui eu só vou explicitar aqui para vocês, eu estou pegando 3 dividido por y2, né, pelo valor do meu intervalo, h, tá? E aí somo 1, porque eu tenho o intervalo é h, né, 0,375 nesse caso. Então eu vou ter 9 pontos, tá, que é 3 dividido pelo tamanho do intervalo mais 1, né, porque eu tenho sempre mais 1, quando eu tenho 3 intervalos, eu tenho, na verdade, né, eu tenho ponto inicial e final ali, eu tenho 4 pontos. Né, então eu tenho que sempre pegar o meu intervalo total, divido por h, e aí somo mais 1 para dar o número de pontos. Os segmentos vai ser, então, sempre menos 1. Né? Deixa eu ver aqui, ó, se eu pegar esse valor aqui de 3, né, dividido por h, eu tenho o meu número de segmentos. Né? Então, número de segmentos, 3 sobre h. Né? No caso aqui, ó, veja que eu tenho 1, 2, 3, 4 segmentos e 5 pontos, né? Porque eu pego sempre o inicial ou o final, né? Sempre vai ter um a mais aí do que o número de intervalos. Tá? Bom, agora eu estou com n igual a 3, então eu tenho 9 pontos. Eu estava antes com 1, 2, 3, 4, 5 pontos e 4 segmentos. Agora eu tenho 9 pontos. Então, eu tinha, para chegar até o 3, veja que eu tenho agora 9 pontos. Vou copiar e colar. Vamos ver como é que fica agora. Estou cada vez diminuindo mais o meu intervalo h. Tá? Veja que a gente tinha começado, ó, com h igual a... Eu comecei com n igual a 1, então h começou com 1,5, depois foi para 0,75, agora a gente está em 0,375. Tá? Vamos ver como é que fica essa solução?
Olha lá, estou cada vez chegando mais próximo da minha solução analítica, tá? Vamos pular agora para n igual a 5, por exemplo. Bom, agora eu botei, vejam, 33 pontos. Tá? 33 pontos, eu vou botar então aqui a linha 34. Vou pegar esses meus 33 pontos, copiar e colar aqui. E olha só, olha quanto que eu estou chegando cada vez mais próximo da minha solução analítica. Tá? Então essa é a ideia, tá? Eu vou dividindo o meu intervalo aqui, no caso era de 0 a 3, né? Em intervalos cada vez menores, de modo que a aproximação aqui, ó, eu parto de um ponto inicial, a aproximação vai ficando cada vez melhor. Tá? Uso para calcular esse ponto aqui, a tangente no ponto anterior, e o valor, né? O valor desse intervalo aqui, afinal de contas, ó, eu fico com y1 menos y0, né, dividido por t1 menos t0 é o valor dessa inclinação aqui, tá? Da derivada no ponto zero, né? Sempre no ponto anterior. E assim por diante. Aqui, se vocês olharem, sempre nesse caso aqui a gente vai ter uma distância maior aqui. Depois aqui, ó, mais para o final, a gente tem uma distância menor. Tá? No final, na verdade, no ponto aqui em que ele vai... ele atravessa zero aqui, ó, veja que o zero está aqui. Tá? Mas aqui continua com uma diferença um pouco maior. Tá? Eu vou agora plotar, vamos ver quantos pontos eu tenho quando n igual a 6 aqui. 65. Para n igual a 7, tenho 129. Para n igual a 8, 257. Veja que para n igual a 8, eu já tenho, ó, um intervalo bem próximo aqui, ó, do 0,01. Vou usar esse valor, então. Tenho 257 pontos. Então, eu vou aumentar aqui. Vou pegar minha fórmula e estender aqui até 256, no caso, né? 258, né? Então, eu tenho agora meu intervalo aqui dividido, né? Em 256 segmentos. Tenho 257 pontos. Meu H está um pouquinho maior ainda, né? Isso, está um pouquinho maior do que o 0,01 aqui. E aqui, ó, veja, aqui eu estou usando a expressão da derivada multiplicada pelo valor de H, né? Olha lá. Derivada multiplicada por valor de H. A derivada é 3 menos 2t menos y sobre 2. Multiplico por H. E eu estou sempre usando o ponto anterior. Tá? G2 é o y0. T0 é o F2. E aqui o G2 é o y0. Tá? Então, pego sempre o anterior para calcular o próximo. Tá? É uma forma de uma conta interativa, tá? Iterativa, tá? Por iterações aí eu vou encontrando os seguintes, tá? Bom, e aqui é a expressão analítica. A expressão analítica que eu encontrei. Então, até ponto t igual a zero aqui, eu usei a própria expressão analítica. Poderia ter colocado o próprio valor 1 aqui, que é o valor inicial que ele me deu. Bom, vamos ver como é que fica, então, com todos esses pontos, tá? Eu estou com um valor aqui de um número de pontos bem próximo, né? 257, falta um pouquinho ainda, mas vocês vão ver que a solução aqui já vai estar bem... Parece que não foi. Com 257 pontos, então, olha o que eu tenho. Nem dá para ver mais, né? A solução analítica aqui ficou escondida atrás da numérica. Deixa eu ver se trocando aqui agora por linha também, tá? A gente já vai poder comparar aqui as duas em linha. Veja como elas estão próximas, tá? A gente vai ver que ainda tem uma diferença, tá? Afinal de contas, uma foi calculada a partir da expressão analítica, a outra a partir de uma expressão aproximada, tá? Através do método de Euler. Vamos ver agora com n igual a 9 aqui, eu vou ter 513 pontos, tá? Meu intervalo H aqui é bem menor do que esse H que eu usei aqui com a expressão analítica, tá? Vamos ver como é que fica? Aproximadamente 0,01 também, tá? Mas ele é menor
vou ter 513 pontos, então vamos até 514 aqui, tá? Para chegar no t igual a 3. Vamos ver então como é que fica a expressão. Vou voltar aqui. Vou retirar. Colocar de novo. Tá dando um probleminha aqui, acho que... Veja que é isso mesmo, ele vai diminuir um pouquinho mais ainda a diferença, mas ainda dá para ver aqui, ó, que existe uma diferença entre as duas soluções, tá? Se eu pegar aqui, por exemplo, o ponto 0.02, tá? Esse ponto aqui, 1.057 e aqui 1.049, tá? É bem próximo, tá? Eu teria que pegar o mesmo ponto aqui, mas vou pegar o mesmo ponto, vamos pegar aqui, ó, pro ponto, esse aqui eu consigo, ó, menos 14, tem que usar aqui o tempo t, F3, e aqui também, né, os dois valores de t. Veja que aqui, ó, eu tenho 1.01465 e aqui 1.01459, tá? Os valores são bem próximos, mas ainda dá uma diferença, tá? Se eu colocar aqui, ó, vocês vão ver, 29, eu começo a ter uma diferença aqui, ó, a partir da quarta casa decimal, tá? Então, aqui eu estou usando a expressão analítica e aqui a numérica, tá? Então é bem próximo o valor, né? Mas eu ainda tenho uma diferençazinha que eu consigo ainda ver aqui no gráfico, tá? Mas é isso, a gente usou aí o Excel para encontrar as expressões, né, das soluções analíticas e numéricas, tá? Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, curta esse vídeo, compartilhe esse vídeo com outras pessoas, se inscreva no canal, ajude a gente a crescer. No próximo vídeo a gente vai usar o Maple, tá? A gente vai ver como a gente pode usar o Maple para pegar tanto o valor aqui da expressão analítica quanto a numérica, tá? E fazer esse tipo de comparação. Aqui a gente usa o Excel, no próximo vídeo a gente vai usar o Maple. Belezinha? Valeu e bora estudar!